Fala pessoal, Plínio falando. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um estudo do professor John, professor que ele fez um estudo sobre a expansão dos materiais, a expansão dos padrões dentro do revestimento. Por que que os revestimentos eles trincam, eles racham, eles explodem? Por que que isso acontece? Então ele fez aqui uma queima com alguns materiais, alguns padrões diferentes e ele filmou tudo isso. E eu vou já explicar para vocês como que ele conseguiu fazer essa proeza. Como é que ele conseguiu filmar tudo isso. E no finalzinho eu vou dar a minha opinião, porque eu vou explicar o porquê que eu consigo fazer uma queima mais rápida, não precisando passar horas e horas no forno. Eu consigo fazer uma queima de coisinha ali de 1 hora e meia, é o suficiente, tá? Mas no finalzinho eu falo sobre isso. Por enquanto, bora acompanhar aqui como que o professor John fez esse estudo sensacional aqui. Então aqui, o professor John colocou primeiro aqui, nesse estudo, um padrão de cera. Mas antes de eu mostrar como é que funciona essa questão aqui, eu vou explicar como é que ele fez esse estudo. Primeiro ele usou um forno comum, não foi nenhum forno da NASA que ele usou, porém esse forno comum ele pediu que o fabricante fizesse uma modificação, que era na porta. Ele pediu que o fabricante colocasse, ao invés de colocar aquela pedra que a gente vê, refratária, que tem na porta e depois revestido com metal, ele pediu que o fabricante trocasse e botasse uma placa de vidro reforçada, que aguentasse alta temperatura, de modo que ele consiga ver o que está acontecendo lá dentro com a porta fechada. De fora, ele consegue, com a porta fechada, ele consegue ver o que está acontecendo lá através desse vidro. E assim ele conseguiu fazer essas filmagens. Ele fechou a portinha, botou o forno para esquentar e botou a câmera lá do lado de fora filmando. Então assim ele conseguiu obter essas imagens aí. E outra coisa que ele fez, ele pegou esse cilindro de vidro, que é aquele cilindro de laboratório, ele é aberto em cima e tem essas numerações, tipo essa reguinha aí. Aí ele botou bem lá no fundo do forno e colocou os padrões dentro e filmou lá de fora. Esse tubo de vidro, ele aguenta, como ele falou, ele aguenta no máximo 600 graus. Então, todos esses testes dele chegam até 600 graus, porque acima disso, acima de 600 graus, esse tubo de vidro, ele começa a ter problemas. Lá pelos 650, 700 graus, esse tubo de vidro aí, ele pode dar problema, ele não aguenta. Mas ele aguenta legal, dá para fazer os testes tranquilamente, até 600 graus, e foi o que ele fez. Então, esses testes aí, ele não vai chegar até a temperatura que a gente faz, até a temperatura de 900, 920, não. Ele não conseguiu, nessa filmagem aí, ele só conseguiu chegar até 600 graus. E por último, que é a posição desse cilindro de vidro. Ele está com a abertura dele para cima. Quando a gente faz nossas fundições, a abertura ela fica para baixo. E isso vai acarretar umas diferenças que eu vou falar daqui a pouco. Ali no canto superior esquerdo dá para ver até aquele furo ali escuro. Aquele dali é o furo que tem dentro de todo o forno, que é por onde sai o gás do forno. Então vamos lá, eu vou dar um play aqui e a gente vai ver, e eu vou narrando aqui de maneira bem rápida e sucinta para esse vídeo não ficar tão comprido quanto eu sei que ele vai ficar. Mas vamos lá, para vocês entenderem como é que funciona a expansão dos materiais e por que o revestimento ele racha, ele trinca, vocês vão entender o porquê. Esse primeiro padrão aqui é um padrão de cera, ele botou ali um bloquinho de cera, e bora ver como é que ele se comporta. Aqui, ó, o padrão ele começou numa temperatura ambiente. Esse vídeo que ele postou é um vídeo acelerado, então a taxa de elevação ela é acelerada. Aqui o padrão de cera já derreteu, ele derreteu, mas ele permaneceu praticamente no mesmo volume, tá vendo ali na régua? Então ele derreteu aqui, já deve estar chegando a uns 150 graus, já indo para 200 graus. Quando ele está chegando ali com os 200 graus, querendo ir já para 250, aí essa cera que está derretida, ela já começa a evaporar, a partir de 250 graus. Então, o vídeo acelera. Olha só como é que as paredes do cilindro de vidro, ela já começa a ficar bem escura, bem manchada, quer dizer que a cera já está virando gás. Ela está conseguindo virar gás, mas durante ela está virando gás, a parte mais maciça dela, ela vira primeiramente ali um líquido. E ali, ó, ela está virando um líquido, já está ficando bem escuro, porque esse líquido está conseguindo virar gás, e ele está tão quente que o líquido está borbulhando. Então a cera está se isso daqui fosse fosse dentro do nosso forno, no momento que ela virasse líquida, ela já ia escorrer para baixo, ela já ia sair de dentro do nosso revestimento, porque a gente deixou o revestimento com a saída dele embocada, voltada para baixo, e assim toda vez que esses padrões eles viram um líquido, eles escoam e saem de dentro, aí ficando somente aquilo que ficou nas paredes internas lá do revestimento. Então aqui, como esse cilindro de vidro dele tem a abertura dele lá para cima, então o líquido aqui ele não sumiu, ele continuou ali, ele virou aquela poça líquida de cera, e ela está carbonizando a partir dali. Mas se fosse o nosso padrão, ela já teria saído, teria derretido e ido para o fundo do forno. Então é por isso que é importante a gente emborcar a saída do canal para baixo, que é para quando os materiais virarem líquido, ele escorrer. Então são as duas fases, a fase que ele vira líquido e a fase de gás. A fase de gás também é importante, porque aqui no caso do cilindro, o gás ele vai sair para cima, porque a abertura é lá em cima. Mas no nosso caso, a gente não pode também emborcar a saída do canal da entrada de metal para baixo e deixar encostado no fundo, porque aí o gás vai ter dificuldade para sair. Então, além de emborcar ele para baixo, nós temos que deixar ele um pouquinho levantado, um pouquinho inclinado. A gente bota uma pedrinha de revestimento ali, deixa ele um pouquinho inclinado, que é para deixar um espaço, uma abertura para o gás poder
ter facilidade para sair, entende? Então, daquele jeito ali foi do jeito que a cera se comportou. Ela virou líquida e depois ela virou um gás aqui. Aí esse gás aqui, ele com a subida da temperatura, ele tende a carbonizar. Aqui vocês observam que o vídeo ele cortou, terminou aqui, mas as paredes ali ainda ficou um pouquinho de carbonização. Aqui lembra que eu falei que esse teste dele ele só consegue chegar no máximo a 600 graus? Então aqui ele chegou a 600 graus. No nosso caso, a nossa fundição ela vai até um pouco mais alta. É por isso que a descarbonização de cera total, ela é feita ali nos 850 graus. A gente já consegue fazer uma descarbonização bem boa para o nosso revestimento ficar bem limpo. Aqui já é um outro padrão, é um padrão de resina acrílica, a famosa resina Pattern, ou Duralay, alguns conhecem como Duralay também, que depende da marca. Então essa aqui é a resina Pattern que ele usou. E ela tem uma peculiaridade, um pouquinho diferente da cera. A cera ela vira líquido e depois vira gás logo em seguida. A resina acrílica, ou resina Pattern, ela tem uma fase a mais. Eu vou dar um play aqui para vocês mostrar. Então aqui você vê o volume ali, ó, ele está bem naquele risquinho da régua ali, ó, o tamanho da pastilha. Mas quando ela vai subindo, vai chegando ali para os 200 graus, 250, quando chega ali para os 350 para ir para 400, olha o que acontece. Ela vira uma esponja e ela tufa, ela infla. Ela enche de ar, ela pega todo o ar que está em volta e ela dá uma inflada, uma tufada. Então essa aqui é o que a gente chama da fase esponjosa, ela é tipo uma esponja. E olha só o quanto ela subiu. A cera não fez isso, a cera ela continuou no mesmo volume. Mas a resina Pattern, ela fez esse movimento aqui. Ó, eu estou indo e voltando aqui, ó, para mostrar até onde ele foi. Estava aqui embaixo, ele subiu. Quando chegou ali para os 350 graus, já caminhando para os 400, olha só quanto ela subiu. Agora você imagina você fazer uma peça bem maciça de resina Pattern. O quanto ela vai empurrar. Desse jeito, ela vai empurrar o revestimento de dentro para fora, dessa expansão que ela faz. Então é por isso que quanto mais maciço, mais volumoso for as resinas acrílica, mais ela vai empurrar. É nesse momento que acontecem as rachaduras dos anéis. Por isso que é importante a gente usar uma resina, usar um revestimento bom, bem resistente. Caso a gente não use um revestimento bem resistente, a gente precisa fazer com que o nosso revestimento fique mais resistente. Como é que a gente faz? No finalzinho do vídeo eu vou explicar como é que a gente faz. Mas olha, essa expansão aqui que eu falo, que eu tanto falo, que a gente tem que tomar cuidado com peças que são maciças, elas tendem a gerar muita energia e elas se expandem. Agora eu vou deixar o vídeo rolar para mostrar o que acontece depois quando ela vira essa esponja. Então aqui ela subiu, desceu um pouquinho, aí depois da fase esponjosa, que ela vai começar a fazer igual a resina fez, que ela vai começar a virar líquido. Essa esponja todinha, ela vira líquido. Ó, antes de virar líquido, ela deu uma outra expansão, mas já foi uma expansão, acredito eu, mais fraca, porque ela já estava prestes a virar líquido. E quando é que ela vira esse líquido? 400 graus. Quando já tá ultrapassando ali pouco os 400 graus, é quando as resinas já começam a fazer essa expansão. Aqui ele já deve estar caminhando para os 500 graus, já virando esse líquido aqui. Aqui é 500 graus certamente. Certamente. Eu digo tudo isso não é porque eu estou achando, é porque eu assisti todo esse vídeo aqui do professor John, e ele explicou isso que eu estou explicando para vocês, sobre essas temperaturas. Então aqui ele já estava chegando aqui nos seus 500 graus, e já caminhando para os seus 600 graus. 600 graus é quando o líquido todinho já desapareceu e ele já está descarbonizando já. Então aqui, ó, aqui deve estar nos 500 e pouquinho ainda. 500 e pouquinho deve estar assim. Mas aquela força de expansão acontece logo após os 400 graus. Então fiquem espertos com os 400 graus, gente. Fiquem espertos. Peça maciça, muito volumosa, a partir dos 400 graus, é nesse momento que ela tende a expandir e trincar o anel de revestimento. Eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Aqui ele virou líquido. Se esse líquido aqui, aquela velha história da cera, se ele tivesse emborcado para baixo, a saída dali, esse líquido já tinha escorrido, aí tinha ficado só aquele carbono nas paredes ali. Mas como ele está fechado aqui embaixo, então ele está armazenando ali o líquido e ele vai precisar evaporar. Durante a evaporação, ele carboniza bastante, ó. Fica bem carbonizado ali. Ó, bem carbonizado ali. Carbonizou bastante. E aqui já vai encerrar, mas ele não vai eliminar tudo. Por que ele não vai eliminar tudo? Porque esse teste aqui foi feito até 600 graus somente. Então até 600 graus ele não conseguiu eliminar tudo. Ele teria que ir uma temperatura um pouco mais alta. Agora vamos para a última parte, que é a resina impressa, a famosa resina 3D. Essa resina impressa aqui, ela é uma resina bem comum, porém eu não sei dizer se essa aqui é uma resina que tem carga de cera e essas coisas tudo. Eu não sei, mas eu sei que ela tem a característica básica de uma resina impressa, que ela é um pouquinho diferente da resina Pattern. Eu vou dar logo o play aqui para a gente ver logo o resultado. Então aqui já começou que logo nas temperaturas mais baixas ele já começou a apresentar ali um pouquinho de carbonização ali. Aqui o vídeo está mais acelerado, mas aquela velha história, como o professor John falou aqui nesse estudo dele, que quando essa resina impressa ela chega ali nos 400 graus, ela acontece uma explosão que ela sobe igual um foguete. Ela subiu, só que ela subiu ainda em forma de resina. Ela subiu uma parte da resina dela, foi para lá em cima, e quando ela saiu
na boca do cilindro, lá em cima, ela saiu, ela tocou no teto do forno. Aí ali ela meio que pegou fogo, que deu esse clarão aqui, ó. Foi um fogo que acendeu ali. E aqui, olha o gás que deu aqui. Eu vou voltar e vou deixar o vídeo rolar. Tudo bem que esse vídeo dele tá acelerado, mas ele falou que quando chega aos 400 graus acontece isso. Uma explosão. E é uma explosão que parece um foguete. Diferente da a resina PAT, ela virou uma esponja, mas ela subiu um pouco ali e logo desceu. Essa daqui não, ela explodiu e quem tivesse na frente ele ia levar. Então resina 3D, ela tem uma expansão muito forte se ela for maciça. Se ela for grossa, se ela tiver volume, ela vai expandir muito, com muita força. E se o revestimento ele não for de muita qualidade, às vezes até os revestimentos de qualidade, eles não tancam. Às vezes até os revestimentos de qualidade, eles não conseguem tancar essa explosão, entende? Então é por isso que acontece a rachadura dos anéis. Aí você me pergunta, Plínio, mas onde é que entra aí as resinas calcináveis, as resinas que têm carga de cera? Gente, as resinas calcináveis que têm carga de cera, elas vão expandir do mesmo jeito. O único diferencial delas é que como elas têm carga de cera, elas vão conseguir descarbonizar aqui, ó, essa parte preta aqui, ó, elas vão conseguir descarbonizar de maneira mais eficiente. Elas vão descarbonizar de maneira mais completa. Você tem a certeza que ela vai conseguir eliminar toda essa carbonização. E quando você injetar o metal, não vai ter esse material aqui dentro. Entende? Pelo fato de ela ter carga de cera. Mas a expansão vai acontecer. Ela vai acontecer do mesmo jeito. Entendeu? Então, mesmo sendo resina 3D com carga de cera, calcinável, ela vai expandir, porque isso é uma característica da resina impressa. A única coisa de ela ser com cera ou não é a descarbonização. Então, gente, resumindo, esse aqui foi o estudo do professor John. Aí, onde que entra o meu estudo aqui para complementar? O meu estudo vem que, gente, pensa comigo, se a resina maciça, ela expande tudo isso, é porque ela tem material para expandir. Então ela guarda uma energia muito grande com calor e ela expande. Então o que eu faço com as minhas peças? O que eu descobri, mesmo usando resina calcinável ou não, até as minhas resinas calcináveis, com carga de cera e tudo, elas estavam rachando os anéis. Eu ia fazer PPR, rachava o anel. Eu ia fazer fixa, ela rachava o anel. Entendeu? Então, porque elas, mesmo tendo carga de cera, elas expandem, porque essa é uma característica da resina 3D. Eu resolvi isso fazendo minhas peças ocas. Todas as peças que eu percebo que elas vão ter um certo volume, o que é um certo volume? Acima de 2 milímetros de volume, para mim já é volume suficiente para ele fazer essa explosão aí. Quanto mais resina, mais volume, mais ela tende a explodir. Então se for acima de 2 milímetros, ela já precisa se tornar oca. Ela já precisa se tornar oca, que é para não acontecer isso daí. Então eu faço minhas peças ocas, que assim eu não dou oportunidade para ela expandir dessa forma que está aqui. Ela vai, como ela é oca por dentro, ela vai querer, o pouco de material que ela tem nas paredes dela, ela vai querer expandir? Vai querer expandir porque é uma característica de resina impressa. Mas como ela é oca por dentro, primeiro ela vai expandir para dentro da parte oca, para dentro da parte oca dela, e o que sobrar, ela vai, que não vai ser quase nada, ela vai querer empurrar o revestimento de dentro para fora, mas não vai conseguir, porque eu não deixei material maciço para ela ter essa força, essa audácia. Entende? Então, eu deixo minhas peças ocas. Agora, grama, por exemplo, vou fazer uma PPR. O que fica oco da PPR? O canal de alimentação que eu faço, ele fica bem grosso. Então, eu preciso fazer ele oco, senão ele vai rachar o anel, se ele ficar maciço. O conduto, o conector maior. O conector maior, principalmente das inferiores, os conectores maiores das inferiores tendem a ser mais grossos, mais volumosos que das superiores. Então, os conectores, maior das inferiores, eu deixo oco também. Grampos, os grampos ficam oco? Não, geralmente grampo não fica oco, porque eles já são muito finos. Então, se eles são muito finos, eles não tendem a ter tanta força para rachar o anel de dentro para fora. Copings, para fazer metalocerâmica. Os copings, se for coping fino, só mesmo aquele copinho bem fininho, não precisa. Agora, se for alguma coisa mais volumosa, maior que 2 milímetros, aí eu deixo oco. Entendeu? Então é só isso, gente. A minha contribuição é que para evitar esse movimento aqui, ó, é só deixar a peça oca. Que é assim, você tira a oportunidade da resina 3D fazer isso daqui dentro do seu forno. Entendeu? O que o professor John fala? Que mesmo que você faça a peça maciça, para você tentar diminuir essa explosão aqui, ó, você tem que fazer uma queima muito lenta. Uma queima de aproximadamente 6 horas. No mínimo 4 horas de queima. É de 4 horas, ou 6 horas, ou 8 horas de queima. Muito lenta. E ela tem que ficar repousada por muito tempo ali nos 380 graus. 380 graus, no máximo 400 graus, ela tem que ficar algumas horas repousada ali. Porque é acima disso daí que acontece essa explosão. Então ela fica algumas horas ali, repousada ali em 380. Aí depois que você vai começar a levar de maneira bem lenta até os 600. Então demora muito. Então para você não precisar esperar tudo isso, é só você
é só você fazer a peça oca, que aí não vai ter esse material maciço e a peça não vai tufar tudo isso, não vai explodir desse jeito, entendeu? Então minha contribuição é essa. Caso vocês tenham achado interessante, é só comentar o que vocês acharam interessante. E é isso aí. Vamos trabalhar e compartilhar o conhecimento. Até mais. Então, aqui é o caso das resinas, que elas são translucentes, elas tendem a deixar tem baixa chance de deixar resíduo, mas elas mesmo assim elas têm grande expansão. Então, para evitar que ela rache o anel de dentro para fora, na expansão dela durante a queima, eu faço isso aqui, ó. Eu faço a peça oca. Então observe que isso aqui é uma peça que ela é bem maciça, ela é bem grossa, bem volumosa. Se eu fosse deixar ela maciça, certamente ela ia rachar o revestimento. Para isso não acontecer, eu teria que deixar uma queima ultra lenta e deixar por muitas horas no forno. E como eu não quero fazer isso, aqui eu fiz ela oca. Olha aqui, ó, esses aqui são os furos aqui embaixo, que foi por onde escorreu a resina durante a impressão. A resina escorreu por aí. Depois que eu tirei da plataforma, eu borrifei álcool aí por dentro para tirar todo o resíduo de resina que não tomou presa. E aqui eu estou mostrando que ela está oca por dentro. Eu consigo enfiar um instrumental e passar o instrumental por toda a região ali que ele alcança, mostrando que ela está oca por dentro. Então a parede dessa resina, ela está muito fina. Então já é uma parede já pré-determinada que, se ela for inventar de tufar, inchar, inflar dentro do revestimento quando ela for sendo queimada, ela não vai ter força para rachar o anel. Eu costumo dizer que ela vai tufar para dentro dela. Como dentro dela vai estar oco, vai ter um espaço, então para dentro dela é o espaço que ela tende a inflar, a tufar, entendeu? Então isso vai evitar que ela force o revestimento de dentro para fora. Então com isso a gente não precisa deixar uma queima que dure horas, não precisa. A gente pode fazer uma queima normal, de 1h30, é o suficiente para uma fundição nesse caso. Aqui, ó, eu estou mostrando outro caso aqui, quando essa resina ela for fina, tipo aqui esse copping, ela está muito fininha, aí ela já está fina, então eu não preciso deixar ela oca, porque ela já está fina, e ela fina desse jeito, ela não tem chance de rachar o anel. Ela só racha o anel se ela estiver grossa. O que é um grosso? É uma parede que está acima de 2 milímetros. Acima de 2 milímetros de espessura já é grossa, então ela já tende a ter massa suficiente para forçar o anel de dentro para fora e rachar esse anel. Esse caso aqui, ó, esse dentinho, por exemplo, aqui sim, aqui já teria chance de rachar o anel, porque aqui ele já tá mais espesso do que 2 milímetros. Então por isso que esse aqui eu também fiz ele oco. Olha, eu vou colocar o instrumental aqui, o gotejador. Eu fiz 2 furos, eu fiz um furo de cada lado, que é para escorrer a resina durante a impressão. Depois eu lavei, depois tirar, olha só como é que ela tá oca por dentro. O instrumental consegue entrar numa boa e mostrando que ela tá oca. Então ela estando oca tem pouca massa, tem pouco material, tem pouco. Isso até economiza a resina. Isso tem pouco material para inchar durante a queima. Então o revestimento ele não racha, ele não trinca por dentro, porque não tem resina suficiente para tufar lá dentro, entendeu? Então eu faço essa técnica oco. Isso vale para tudo, isso vale para as PPRs também. Eu faço ele oco ali no canal de alimentação e nos conectores maior, dá para fazer. Então a peça ela fica toda fina. Isso, além de economizar resina, a gente economiza essa resina e a gente evita rachamento do revestimento, porque a gente não dá chance para a resina tufar. A gente deixa pouco material para ele tufar. E como ele é oco, ele tufa para dentro dele mesmo, porque ele tem um espaço oco, se a gente tiver de tufar, ele vai tufar para dentro dele mesmo, e ele não vai tufar para fora. Se ele for fininho, tipo os grampos eles são finos, os grampos, os apoios de PPR, eles são finos. Então ali eles têm pouca força para rachar o anel, então ali não precisa ele ficar oco. Eles já tem pouco material ali, entende? O que não pode é ficar muito material. Acima de 2 milímetros de espessura já é algo preocupante. Então quanto mais, esse dentinho, por exemplo, aí, isso aí deve ter uns 7 milímetros, uns 6 a 7 milímetros de diâmetro ali, sabe? Então é muito grosso. Isso aí certamente ele ia rachar o anel se ele fosse maciço. E essa técnica de usar peça oca, isso vale para qualquer resina, tá? Qualquer resina. Até você que for uma resina super cara, que tem carga de cera e tudo, cara, faça isso, deixa ela oca, porque mesmo a resina tendo carga de cera, ela também vai expandir grande, vai expandir com força, sabe? Então mesmo aqui no carga de cera, a carga de cera, para que serve a carga de cera? É só para não ficar nenhum tipo de resíduo depois da queima, depois que chegou na temperatura final, é você ter a certeza que todo o material foi certamente eliminado. Então a carga de cera, ela ajuda para isso, ajuda a você ter certeza que foi todo eliminado. Porque essa resina, por exemplo, que eu estou usando aí, ela não tem carga de cera, é uma resina dura, uma resina rígida. Então ela pode sim ter uma chance de deixar um resíduo, eu sei disso. Mas como ela não tem pigmento opaco, pigmento assim muito forte, colorido, ela é translúcida, então eu sei que, apesar de existir a chance de ela deixar resíduo, eu sei que essa chance é pouca. E eu ainda diminuo essa chance deixando pouco material, deixando ele fino, deixando ele oco e as paredes finas. Então quanto menos material, é menos material para eliminar, certo? Então é mais fácil essa peça dar certo, não rachar o anel. Então nos estudos que a gente vê por aí, a gente vê o pessoal ensinando a usar uma queima muito lenta, a fazer as peças maciças com essa resina, mas para não rachar o anel, usar uma queima muito lenta. Eu não costumo fazer isso, eu prefiro fazer a oca.